Oi, Vanessa, pessoal lá do Recife, sejam bem-vindos. Prazer ter você aqui na nossa live. Então, como eu disse, eu sou a Flávia Bettinger, eu sou idealizadora da Poesia que Sorri. E a Poesia que Sorri, ela surgiu como, eu falo que é um canal de amor, para espalhar coisas boas para o mundo. Compartilhar, né? Tudo aquilo que se passa aqui dentro, uma forma positiva de ver as coisas, assim, que a gente começa a ver, independente do que aquilo seja, né? Como algo que traz transformação. Oi, Dri! Gente, a Dri é uma amiga que eu conheci num curso online, a gente ficou amiga, enfim, troca a beça. É um prazer ter você aqui, Dri. Boa noite. Então é isso, assim, a Poesia que Sorri, ela quer conectar, ela quer inspirar a gente a sentir, a se conectar com aquilo que tem mais nosso dentro da gente, que é tudo que se passa aqui dentro, que muitas vezes a gente nega, por conta do que a gente entende que é o certo, que é o que as pessoas vão aceitar melhor, e aí a gente acaba deixando de viver algumas histórias. O tema que. Ai, coraçãozinho. Gente, eu amo coraçãozinho. Se vocês puderem, no meio do papo, né, que a gente está tendo hoje, colocar coração para dizer que vocês estão curtindo aquilo que está sendo dito aqui, né, que eu não estou falando sozinha e que está fazendo sentido para vocês, coloquem coração, porque para mim é um termômetro que está sendo bacana. Adoro! Ai, muito legal. Então vamos lá. O pessoal está chegando ainda. A gente vai começar. O tema hoje, a gente vai falar sobre sentimentos que, quando negados, são histórias que a gente deixa de viver. Como eu disse, né? Que são caminhos que a gente deixa de percorrer, que a gente entende que é ruim e a gente acaba perdendo aquele aprendizado. Gente, quem quiser, como eu falei... Oi, Jane, prazer, viu? Seja bem-vinda. Como eu falei, quem quiser compartilhar, é um prazer, porque assim, a gente fala o tempo todo de levar coisas boas para o mundo. Então, se você tiver um amigo, um conhecido que você acha que vai se interessar por esse tema, pode compartilhar aí na sua linha do tempo mesmo, que ele vai ter acesso a um conteúdo bacana. Então, e eu vou ficar muito feliz por alcançar mais pessoas, por levar uma mensagem para abrir novas percepções de mais pessoas. Então, podem compartilhar aí na linha do tempo de vocês. Esse tema que a gente vai falar essa semana, ele tem uma conexão com a semana passada. Quem teve aqui na semana passada, a gente falou sobre aceitação, coloca o número 1zinho, coloca o número 2, que é a segunda vez que está participando da live. E quem está participando pela primeira vez, coloca o número 1, para a gente poder saber aqui quem está pela primeira vez, né, com o número 1, e quem já participou de outras vezes da live. Coloca porque eu sei quem está vindo pela primeira vez e quem já participou também. Adri, 2. O pessoal está colocando aqui. Vanessa, 2. Ai, que bacana. Bom ter vocês de volta. Saulo, 2. Cris, 1. Prazer, Cris. Que prazer ter você aqui. Muito legal. Seja muito bem-vinda, viu? Como eu gosto de falar antes, assim, também, é que o que eu trago aqui não é com a intenção de estar certa ou de colocar uma certeza, né? Na verdade, é uma troca. Eu coloco um pouquinho daquilo que eu tenho vivido ao longo dos anos que eu venho me estudando, que eu venho estudando. Oi, Lu, boa noite. Que prazer de novo ter você aqui. E, e é o que eu venho estudando ao longo desse mergulho que eu venho fazendo de autoconhecimento, que tem aproximadamente 8 anos. Então, tudo aquilo que eu venho percebendo diferente, que eu venho expandindo a minha forma minha forma mesmo de observar e de perceber a vida, eu estou trazendo aqui para vocês, porque muitas vezes... Oi, Débora, beijo, prazer ter você aqui também. Seja bem-vinda. Na verdade, é uma troca que eu estou devolvendo aquilo que eu percebi e que pode talvez ajudar, que pode inspirar as outras pessoas. Porque em algum momento da minha vida eu não sabia disso. E era muito mais
difícil passar por algumas situações. E hoje, com esse acesso ao que a essa busca que eu venho fazendo e esses encontros que eu tive, eu consigo levar um pouquinho. Então, meu objetivo aqui é só passar um pouco disso que eu tenho vivido e eu realmente espero que inspire vocês a se conectar ainda mais com vocês, a perceber algo que vocês, antes dessa live, não percebiam. Então, se trouxer uma nova percepção, se conseguir tocar alguma coisa a vocês, eu já fico feliz da vida, a missão está super cumprida e, enfim, já vai ter valido esse tempinho que a gente ficou aqui. Bom, a live dura mais ou menos meia hora, é o tempo que a gente vai colocar assim como média, então não vai demorar muito. Eu vou pedir para vocês ficarem até o final, no final a gente vai ter um exercício incrível de conexão, então quem puder ficar até o final vai ganhar um presente, que é assim que eu vejo esse exercício que a gente vai fazer no fim. Então vamos lá. A Poesia que Sorri, ela tem o objetivo de conectar, de fazer sentir. Então essa live traz isso, né? E falar de sentimento é exatamente isso, a gente conseguir se conectar com aquilo que a gente tem dentro. Então vamos lá. Para começar, alguém aí de vocês já se viu querendo sentir uma coisa diferente do que está sentindo? Ou está vivendo uma situação e aí começa a perceber que eu vou sofrer com isso, e aí antes mesmo de acontecer já começa a não querer sentir aquilo que imagina que vem, sabe? Alguma situação que você quer não sentir aquilo que ou você está sentindo ou aquilo que você acredita que você vai sentir em decorrência de alguma situação. Se você já passou por uma situação assim, coloca coraçãozinho aí para eu saber que isso já aconteceu, né, para vocês também. Como acontece para mim, muitas vezes. Tem alguns sentimentos que eu entendo como não tão bons de sentir, e na hora que a gente está sentindo, eu falo, ups, vários corações, não estou sozinha. Então, é bem assim, né? Quando a gente não se... agora vieram vários. Que bom. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Então, eu vou contar um pouquinho de como eu entrei em contato com essa percepção maior, né? Quando a gente nega um sentimento e a gente deixa de viver aquilo e ter aquele aprendizado, porque a gente foge, vai para outro caminho e, enfim, se esconde, se amortece em outras situações, a gente deixa de entrar em contato com aquilo que a gente precisa entrar para melhorar. Independente da nossa crença religiosa ou forma de ver a vida, eu penso que todas as religiões e todas as filosofias de vida, elas têm uma visão evolutiva, né? A gente está num ponto e a gente está indo para um ponto em que a gente está mais desenvolvido. Então, partindo dessa visão, né, independente da sua crença, né, religiosa, de espiritualidade, enfim, do que for, partindo dessa crença de que existe uma busca evolutiva, uma busca para amanhã a gente estar melhor do que hoje, então, quando a gente passa por uma situação chata, né, uma situação ruim, na verdade aquilo está preparando a gente para ficar mais forte, para trabalhar aquela questão, para que lá na frente a gente tenha mais força, mais recursos, mais ferramentas para lidar com aquilo. Vocês concordam com isso? Porque para mim faz muito sentido. Se eu estou vivendo uma situação difícil, é porque aquilo ali está me preparando para algo maior, né? Para lá na frente, se eu passar de novo para aquela situação, eu estar mais forte do que eu estava da primeira vez. Então, quando eu nego, o que acontece? Eu tô mais ou menos dizendo para a vida assim, ó, eu não tô preparado para viver isso agora, então eu vou adiar. Aí a vida espera um pouquinho e daqui a pouco ela me apresenta esse padrão de novo. Aí volta o padrão. Já aconteceu com vocês, que vocês conseguem perceber, situações em que
várias vezes acontece a mesma coisa. Você conhece o mesmo tipo de pessoa para se relacionar. Você, no seu trabalho, por exemplo, profissionalmente, você cai nas mesmas armadilhas. Você tem os mesmos desafios. E aí você fala, puxa, mas de novo, eu achei que eu já estava curada disso. Eu achei que eu já tinha melhorado nesse ponto. De novo, eu tô caindo aí. É comum isso para vocês? Para quem for comum, pode colocar aí curtir ou coraçãozinho para eu saber que vocês estão se identificando. Então, quando acontece uma situação e a gente nega, aquilo ali vai acontecer de novo lá na frente. Ai, Maria de Fátima, Alice, que prazer ter vocês. Sejam bem-vindas. Gente, pega um papel e caneta, eu esqueci de avisar para o final do exercício. Então, quem não pegou ainda pode pegar, que eu acho que eu não falei ainda disso. Então, essas histórias se repetem. Por quê? A vida quer que a gente se desenvolva naquele sentido. A vida quer que a gente fique melhor. Então, ela vai repetir aquela situação. Só que muitas vezes, como a gente não reparou da primeira vez, a gente vai reparar da segunda. E para a gente reparar da segunda, ela vem o quê? Ela vem mais forte. E aí a gente vai vivendo situações repetidas, cada vez mais para mostrar mesmo para a gente aquilo que é importante que a gente olhe para aquela questão. É importante que a gente se desenvolva naquele aspecto para a gente ir para o nosso melhor lugar, em direção às nossas melhores versões, né? Que eu não acredito em uma versão só. Então, na minha história foi assim. Eu tenho um histórico. Oi, Rafa, seja bem-vindo, gente. Acho que é o segundo homem da live. Muito bem-vindo. Então, vamos lá. Na minha história aconteceu isso. Eu tenho um histórico de que meu pai não quis me conhecer. Então, eu registrei, quando criança, algum sentimento ligado ao abandono. Que eu não, como lá em casa, as pessoas na minha família, elas tinham um cuidado muito grande comigo, elas me prepararam para não sentir. Elas falavam assim, a Flávia é muito forte, ela não... Isso, Débora, lição de casa. Repete até que a gente aprenda. Olha só o que aconteceu comigo, né? Aí eu aprendi a não chorar com isso. Eu nunca chorei por esse abandono, né? Que foi como eu internalizei. Eu sempre fiquei tranquila, eu achava legal falar disso e não chorar. Eu achava que era força. E por muitos anos, eu não sofri com essa história. Sofri conscientemente falando, né? E aí, eu vivi um relacionamento, que esse relacionamento acabou, e o registro que eu armazenei fui abandonada. E aí, a dor que eu senti foi a dor que eu tinha que ter sentido lá atrás, mas que eu não senti. E aí eu senti 300 mil vezes pior aqui. Por quê? Foram anos depois daquele sentimento que eu fiquei armazenando, criando um monte de defesas dentro de mim para não sentir a dor de uma rejeição. E aí, anos depois, quase pensando, né, da época que eu nasci, 30 anos depois, eu fui sofrer uma dor que eu passei 30 anos guardando em um monte de gaveta dentro de mim. Então, eu tive que sentir, porque ela veio muito forte, e tive que sentir, né? Não tem muito o que falar disso. E aí, quando eu entrei em contato com essa dor, eu aprendi tanta coisa. Mas quando eu me permiti, quando eu falei assim, eu não tenho mais forças para lutar contra, é quando você se entrega e você fala, bom, entrego para o que for. Porque agora, a partir de agora, eu sei que eu tenho que viver isso. E se eu não vivesse, eu repito, de novo ia acontecer uma situação parecida para me mostrar isso. Então, quem tem uma situação dessa, a Lu falou aqui mesmo, registro, Flá, coloca aí para saber, para a gente poder saber que não acontece só com a gente, né? Um dos objetivos também da poesia é esse, é a gente perceber assim, poxa, eu não estou sozinho nisso. Ela passa por uma situação parecida, eu já passei por algo que eu percebi assim, e aí a gente vai se ajudando, a gente vai conectando e a gente vai ficando mais fortes juntos. É muito o que eu acredito. Então, a vida vai te dando oportunidades de aprender. E quando a gente não aprende, a gente, além de deixar de viver a história, além de ter aquele aprendizado, além de ganhar mais ferramentas e recursos, a gente faz com que adie uma dor que a gente uma hora vai sentir. Porque uma hora aquilo ali vai pular e vai fazer a coisa sair, né? E aqui tem um
um livro que chama A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, que é uma escritora que eu amo, que eu vou falar muito dela em outras lives também. Brené Brown, Arte da Imperfeição. É uma dica ótima, o pessoal da equipe vai colocar aqui o livro para vocês terem como indicação de leitura, que é um livro é uma leitura gostosa de fazer, então você lê muito rápido e com muito conteúdo interessante, gente. Eu gostaria de conhecer essa autora, ela é incrível. Mas vamos lá, então. Tem um trecho do livro que fala: escrever nossa própria história pode ser difícil, mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Aceitar nossas vulnerabilidades é arriscado, mas não é tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria que, por outro lado, são as experiências que nos deixam mais vulneráveis. Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. E quando a gente descobre, quando a gente resolve mergulhar, que geralmente acontece quando a gente... Ih, Geise entrou, sejam muito bem-vindos. Gê, seja muito bem-vinda. A Carol Kaiser também entrou, Guacira. Ai, que alegria. Então, assim, quando a gente não escolhe entrar e mergulhar, dói um pouquinho, mas é o início da nossa libertação daquilo. Porque é como algo que está inflamado, sabe? Se a gente tem uma espinha e a gente espreme, no momento em que a gente espreme a espinha, é aquela dor máxima, mas depois vem um alívio. Então, a ideia de sentir o sentimento, de entrar lá dentro, investigar e falar, bom, a onda tá vindo. Eu, ao invés de fugir dela, porque eu sei que ela vai me pegar de qualquer jeito, eu vou para cima dela. Você vê que a onda nem é tão forte assim. Então, quando estoura, vem um alívio e aí você começa a se ver livre daquele sentimento, não do sentimento, mas da dor que aquele sentimento traz. E aí você começa a não mais ter medo de sentir. Você sente, alguns são mais agradáveis do que outros, mas tudo faz parte do mesmo lugar que é dentro da gente. Então, gente, a conexão tá boa? Pra quem tiver boa aí, coloca o coraçãozinho para eu saber que tá tudo bem aí, porque o que aparece para mim aqui é um pouquinho diferente para vocês. Então, como eu falei semana passada, quem estava aqui viu... Peraí, um minutinho. Quem estava aqui viu, eu falei sobre aceitação. E esse tema, ele tem uma super conexão com aceitação, porque não deixa de ser aceitar aquilo que está acontecendo dentro da gente, né? Então, quando a gente resiste... Ah, é um monte de coração junto que veio agora, adoro. Ah, então. Tudo que a gente resiste, tudo aqui a gente resiste e persiste. Por quê? A gente não está olhando para aquilo. E quando a gente não olha para aquilo, a gente não sabe nem que aquilo ali está ali, né? Muitas vezes. É como se fosse aquela dor de cabeça chata. Você tem alguma coisa incomodando, mas você não para observar exatamente o que é. E aí você vai levando o sentimento. E como a gente entende, que isso eu até falei na live passada, que existem sentimentos bons, existem sentimentos ruins, e a gente opta por sentir os bons, a gente deixa partes nossas soltas que não conectam com quem a gente é. E aí a gente começa a se sentir vazio, tudo aquilo que a gente falou, né? A gente começa a se sentir feio nos momentos em que a gente deixa que algum sentimento negativo chegue até a gente. E aí a gente para de sentir, começa a buscar formas de anestesiar para não sentir. E aí começa a acontecer assim, ver se é só comigo ou se com alguém também se identifica. Eu tô muito triste porque, sei lá, eu briguei com uma amiga. Aí eu chego em casa, tomo meu banho e falo, mas eu tô muito triste. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou pro barzinho com as minhas amigas para beber uma cerveja para esquecer essa história. Porque eu não quero pensar nisso, me deixo muito chateada. E aí eu saio para dançar, vou pro barzinho, vou, sei lá, vou ver televisão. E eu não entro em contato com aquela tristeza para entender e para perceber o que ela está me trazendo de mensagem. Por que eu fiquei triste? O que realmente me deixou triste? Qual foi a minha parcela de responsabilidade dentro dessa história? E aí,
quando a gente foge e se anestesia, o que começa a acontecer? A gente começa a se acostumar a não ficar com a gente. A gente começa a se acostumar a fugir nos momentos em que começa a incomodar. Aí tem gente que foge para vícios mais sérios, como drogas, mas tem o cigarro, tem o celular, que é uma forma de anestesia, tem o sexo, tem a compra excessiva, tem o viajar excessivo para fugir da sua rotina. Tudo isso que muitas vezes a gente nem percebe como anestesia, mas que são amortecedores que a gente usa para o sentimento, para a dor, para aquele sentimento desagradável que está vindo, né? E aí a gente vai deixando que ele continue controlando a nossa vida. É mais ou menos como se fosse assim. Uma vez a Flávia Melissa, que é uma pessoa também que eu amo, que é uma personalidade que escreve na internet, ela falou, eu não vou contar a história exatamente como ela falou, porque eu não lembro, mas ela fez uma metáfora dos sentimentos que a gente nega com a onda. Vem uma ondinha. Quando a onda é um sentimento que representa um sentimento bom, a gente deixa ele vir e tomar conta da gente, tá tudo bem. Quando vem um sentimento negativo, vem aquela ondinha ali, começa a se formar. Antes dela vir, a gente pega uma comporta e a gente coloca em cima daquela onda. Do tipo, não, tem que prender ela aqui. Aí coloca ela num cantinho assim do corpo, que a gente prende aquele sentimento e fica ali. Só que dentro tem uma onda, a gente tem que lembrar que é uma onda. Não é uma aguinha parada, é uma onda que estava se formando e a gente simplesmente botou um aparato ali para prender aquele movimento. O que começa a acontecer? Começa a bater cada vez mais forte, cada vez mais forte. E o próprio movimento faz com que aquela energia gerada ali fique cada vez mais forte. Uma hora, o que vai acontecer? Essa comporta quebra e o sentimento sai descontrolado, totalmente aleatório, sem direcionamento. E a gente que achava que tinha algum controle sobre ele, perde totalmente o controle. Então, é isso que a gente vem fazendo. Quando a gente nega um sentimento, a gente prende ele num pedacinho nosso, achando que ele vai ficar quietinho ali, que ninguém vai ver, nem a gente. Só que chega uma hora que ele quer se manifestar. E quando a gente não está preparado para isso, o que acontece? O sentimento vai, estoura a caixinha e a gente não sabe lidar com ele. E aí a gente, às vezes, até se surpreende, fala, puxa, mas que... Na verdade, a gente escolheu aquilo ali. A gente escolheu. E quando a gente olha para ele e fala, vem, pode vir, vai doer um pouquinho, mas eu tô aqui, eu quero me preparar para ficar mais forte, ele vem e passa. Então, quando vocês pensarem em negar um sentimento, em negarem um sentimento, pensa nessa onda, o que vocês estão fazendo com essa onda que vem. Quando a felicidade vem, você pode se banhar dela. E quando a raiva vem? Às vezes é uma raiva que se você escolher o momento certo para extravasar e você pensar sobre ela, você sentir ela, se permitir sentir sem culpa, ela vai embora, porque ela perde a força. Porque você teve coragem de olhar para ela. E aí, tem um trecho do meu livro, 88 Sorrisos de Bom Dia, para quem não conhece, que eu falo um pouco disso, né? É bem curtinha, é uma poesiazinha, que fala, não tem jeito, é noite ou é dia. Olhar para a lua querendo trazer o sol só faz você perder a oportunidade de admirar o brilho que ela tem. Que é bem como eu penso. A gente quer a felicidade e esquece de olhar para os outros sentimentos que tem tanto para acrescentar para a gente e tanto para trazer de informação importante. Então, que a gente deixe esses sentimentos entrarem, que eles são muito bem-vindos para levar a gente para a nossa melhor versão, para um caminho de maior desenvolvimento e de realmente mais força. Força no sentido de resiliência, de flexibilidade, de recursos para que você realmente passe por novos desafios com mais preparo. A Maria Alice falou aqui, a aceitação abre espaço. Ela abre espaço realmente. E hoje, até eu recebi um texto, foi da própria Alice mesmo, que estava falando mais ou menos assim, aceitar é o que você pode fazer no presente. Se você no futuro pretende mudar, se você no futuro pretende
que seja diferente, ok, mas hoje a única coisa que você tem que fazer é aceitar o que você tem, que é o ponto de partida para onde você vai chegar, né? Então, isso é fundamental para a gente perceber como a gente vem fazendo na nossa vida. Gente, coraçõezinhos, estou sentindo falta, tá tudo bem por aí? Podem me falar. A Elaine entrou, a Isis também. Prazerzão ter vocês aqui. Então, vamos lá. Muitas vezes, essa coisa de negar os sentimentos vem da nossa necessidade de ser perfeito. Em algum momento, a gente percebeu que, a gente entendeu, internalizou, que para ser amado pelos nossos pais, em primeiro lugar, né? Que são as primeiras fontes de amor que a gente busca, esse amor exclusivo, que a gente busca essa atenção plena, a gente entendeu que tem que ser perfeito. E aí, quando a gente chora, que nosso pai chega e fala assim, você não devia chorar, não. É uma bobeira uma coisinha tão pequena, por que você está chorando? Ou não pode mentir, garoto. Não pode sentir raiva da professora. A professora é o melhor ser que existe no mundo. E aí você começa a pensar, meu Deus, eu tô todo errado, né? Porque eu sinto tristeza, eu sinto raiva, eu sinto culpa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E aí você começa a se cercear. E a virar algo que ninguém te pediu, mas que você acredita que te pediram. E essa necessidade de ser perfeito faz com que a gente deixe de sentir e viver aquilo que a gente tem que viver. Às vezes eu tô passando por alguma fase assim que eu tô mais interna, que eu tô buscando um centramento, digerir algumas coisas para entender e até devolver, né, para se for algo que eu tenha com relação a alguém com quem eu me relacione e eu tô digerindo, processando tudo isso, eu fico mais quieta e às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você tá tão estranha, você tá tão quieta, você não tá rindo, você tá triste. Eu falo, não, eu só tô mesmo quieta, eu tô mais assim mesmo, digerindo o que tá acontecendo para eu poder entender e eu preciso de um pouquinho de silêncio para isso. Aí, dias depois, a mesma pessoa me pergunta assim, e aí, tá melhor? E eu falo, gente, mas eu falei que eu tava bem, sabe? Eu tô bem, eu só tô realmente, não tô eufórica. Eu tô num momento em que eu tô pra dentro, pensando, sentindo e vendo o que aquilo vai me levar, o que aquilo tá me mostrando. E hoje eu aprendi a olhar para o sentimento, porque eu entendi que eles são realmente professores nossos. Se a gente deixa de sentir o que é ruim, até o que é bom perde a graça, né? Porque, e aí? Se tudo é bom o tempo todo, não tem coisas que são melhores, não tem momentos tão incríveis assim. Então, essa é a nossa, é como a gente tem que olhar, como a gente tem que não. Como eu entendi que a gente pode para trazer realmente leveza para a nossa vida. Todas essas situações que a gente não olha, que a gente deixa escondida, em algum momento elas vão querer sair. E quando a gente deixa elas na sombra, elas realmente viram sombras. Sombras que podem atormentar a gente, chegar em alguns momentos e realmente trazer, colocar a gente em situações complicadinhas, que não seriam se a gente sentisse aquilo naquele momento e se permitisse. Bom, Tati entrou, Maísa, Rafa, sejam muito bem-vindas. A Alice comentou aqui. Algum dia nos disseram que era feio sentir raiva. E assim tentamos controlar e acabamos mantendo ela dentro. Daí um dia ela explode e não faz ideia do porquê. É isso aí. E aí você fala, puxa, mas o que aconteceu? Eu sou tão calma. Será que é tão calma assim? Alguém já passou por uma situação assim? Se quiser contar aí para depois a gente ler os comentários, pode ficar à vontade, que essa troca é muito rica para mim, inclusive. Eu adoro. Tem uma frase que eu li que é assim: não estamos no mundo, o mundo está em nós. Então, quando a gente nega, o que acontece? A gente começa a observar no outro. Eu nunca entendi isso, gente. Eu não sei se vocês concordam. Quem concordar, por favor, coloca coraçãozinho, porque eu passei muito tempo da minha vida para entender. Quando falavam assim, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Falava, gente, mas eu não sou igual aquela pessoa. Aquela pessoa é muito petulante. Aquela garota é muito não sei o quê. Aquela pessoa é muito invejosa. E eu falava, eu não sou assim.
E quando eu aprendi a olhar, eu falar, gente, eu sou exatamente assim, cara. Que vergonha. Aí hoje eu já tenho até, quando eu vejo uma coisa muito assim numa pessoa que me causa aquela repulsa, eu já fico até com preguiça, sabe? Eu falo, ai meu Deus, o que que tem? O que que eu tenho que trabalhar? O que que eu tenho que olhar dentro de mim? Porque se incomoda a um ponto, é porque é um registro inconsciente que a gente tem dentro da gente, que a gente reconhece aquilo no outro, mas como é mais fácil e a gente nega na gente, a gente joga para o outro. Aí começam a acontecer as projeções nos relacionamentos. Tanto relacionamentos amorosos, quanto relacionamentos de amizade, de família, todos os relacionamentos, né? A gente começa a projetar no outro tudo aquilo que a gente não enxerga na gente. Vocês já projetaram? Vocês já se perceberam projetando? E aí, quando vocês perceberam que aquilo ali fazia parte de vocês, vocês mordem a língua, não sabem onde enfiar a cara? Porque isso, quando a gente nega, é exatamente o que acontece, né? O mundo de fora é uma representação de tudo que a gente tem dentro. A gente vive, registra e joga para fora. E aí, quando a gente joga para fora, a gente olha para o outro e aponta o dedo para o outro. E aí, muitas vezes, começa um jogo de acusação. A gente começa a falar que o outro é culpado por isso, que o outro fez isso com a gente, que o outro pôs tudo a perder. E, na verdade, é uma projeção. Se a gente olhasse para o sentimento, se a gente olhasse para aquela situação, a gente aprenderia com ela, a gente aprenderia e cresceria com esse relacionamento, e no final das contas a gente sairia muito mais a gente, com muito mais recursos do que se a gente ignorar e jogar no colo do outro, né? Então, é bem assim que acontece. Ai, legal, Fernanda, Cristina, muito legal, gente, sejam bem-vindas, viu? A gente vai daqui a pouco para um exercício, daqui a pouquinho mesmo. Só vou terminar de falar umas coisinhas aqui importantes que eu anotei. Ah, eu quero ler uma metáfora para vocês. Ih, peraí. Eu quero ler uma metáfora para vocês. É bem rapidinha. É de um outro livro chamado O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Eu ainda vou fazer algumas lives falando desse livro, porque esse livro eu sou apaixonada, é da Debbie Ford. Mas quem quiser já anotar O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, Debbie Ford. Esse livro é tão incrível que eu marco ele todo. Não sei se vale para vocês, tudo dobrado, tudo rabiscado, porque esse livro é muito aprendizado. Então, vou ler uma metáfora do castelo que fala um pouquinho sobre tudo que tem sido falado até aqui. Ó. Em Love and Awakening, John Welwood, não sei exatamente como fala, emprega a analogia do castelo para ilustrar o mundo dentro de nós. Imagina um castelo magnífico, com corredores intermináveis e milhares de aposentos. Cada cômodo do castelo é perfeito e tem um dom especial. Cada aposento representa um diferente aspecto de você e é uma parte completa do castelo, inteiro e perfeito. Como uma criança, você explorou cada centímetro do seu castelo, sem vergonha ou espírito crítico. Sem medo, procurou as preciosidades e os segredos de cada cômodo. Amorosamente, você assumiu cada aposento, fosse ele um banheiro, um quarto ou uma adega. Cada um e todos os cômodos eram únicos. Seu castelo estava cheio de luz, amor e maravilhas. Então um dia alguém chegou lá e lhe disse que um dos aposentos era imperfeito, que com certeza não pertencia ao seu castelo. Sugeriu-lhe que se quisesse ter um castelo perfeito, você deveria fechar aquele quarto e trancar a porta. À medida que o tempo foi passando, como desejava ser amado e aceito, você rapidamente fechou o quarto. À medida que o tempo foi passando, mais e mais gente foi até o seu castelo. Todos deram sua opinião sobre seus aposentos, de quais gostavam, de quais desagradavam. E aos poucos você foi fechando uma porta e depois a outra. Seus aposentos maravilhosos foram sendo trancados, ficaram fora do alcance da luz, mergulhados na escuridão. Um ciclo havia começado. Desse momento em diante, você passou a fechar cada vez mais portas, pelas mais diversas razões. Fechou portas porque tinha medo, ou porque achou que os quartos eram muito arrojados. Trancou as portas de outros por julgá-los muito conservadores.
Outras foram fechadas porque alguns castelos que você visitou não tinham cômodos como aqueles. E outras ainda porque seu líder religioso lhe disse que você deveria manter distância de certos quartos. Você fechou toda a porta que não se encaixasse nos padrões da sociedade ou em seu próprio ideal. Ai, Rafa, também amo essa aí do Catador de Pedras. Outro dia eu conto. Vocês vão ver essa metáfora. Então, bom, acabou-se o tempo em que seu castelo parecia não ter fim e o seu futuro se apresentava brilhante e cheio de emoções. Você já não cuidava mais de cada cômodo com o mesmo amor e admiração. Aposentos dos quais você se orgulhava, agora queria que desaparecessem. Você tentou imaginar formas de se livrar deles, mas eles faziam parte da estrutura do castelo. Chegou um momento em que você, tendo fechado a porta de todo e qualquer cômodo de que não gostasse, acabou por se esquecer completamente deles. No princípio, você não percebeu o que estava acontecendo. Tinha se tornado um hábito. Com tanta gente dando palpites tão diferentes sobre qual a aparência que o magnífico castelo deveria ter, tornara-se mais fácil dar atenção aos outros do que a sua voz interior, a única que amava o seu castelo por inteiro. Na verdade, o fato de fechar aquelas portas começou a lhe dar segurança. Logo você se viu morando em poucos e apertados cômodos. Aprender a fechar as portas para a vida e sentia-se à vontade fazendo isso. Muitos trancaram tantos aposentos que se esqueceram de que algum dia foram um castelo. Passaram a acreditar que eram apenas uma casa pequena, de 2 quartos, necessitando de consertos. Agora imagine seu castelo como um lugar onde você abriga tudo o que você é, a parte boa e a má. E que todas as características que existem do planeta, gente, eu fico arrepiada com isso, também estão em você. Um dos seus cômodos é amor, o outro é coragem, o outro é elegância e o outro é graça. Há um número infinito de aposentos. Criatividade, feminilidade, honestidade, integridade, saúde, sensualidade, poder, timidez, ódio, fragilidade, frigidez, preguiça, arrogância, doença e maldade. São aposentos também do seu castelo. Cada um deles é parte fundamental da sua estrutura. E cada aposento tem o seu oposto em algum lugar do seu castelo. Felizmente, nunca ficamos satisfeitos sendo menos do que somos capazes de ser. Nosso descontentamento com nós mesmos nos motiva a ir em busca de todos os cômodos perdidos do castelo. Só conseguiremos achar a chave da nossa individualidade se abrirmos todos os aposentos do castelo. E o que eu sugiro para a gente, eu me incluo nisso, é que a gente consiga abrir esses aposentos. Eu tenho um curso que se chama Escreva Sua História, que é um curso que usa a ferramenta da escrita como uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Algumas pessoas pensam que é para quem quer escrever ou é um curso de poesia, e eu falo que também é, mas ele vai muito além disso. O meu objetivo é abrir a caixinha de Pandora e olhar para o sentimento. E o facilitador disso tudo é a ferramenta da escrita, que é uma ferramenta que eu entrei em contato, me reconectei com ela, porque eu sempre tive contato desde pequena, e quando eu me reconectei, eu encontrei um mundo muito mágico. E é um mundo que eu quero mostrar um pouquinho para vocês nesse curso. Esse curso ele acontece. Agora tem uma turma presencial dele no dia 3 de junho, aqui em Niterói. Ainda tem 5 vagas, então quem tiver interesse em participar, pode mandar uma mensagem lá na página da Poesia que Sorri no site, que é www.poesiaquesorri.com.br, para pegar mais informações. E esse exercício que a gente vai fazer aqui no final, que a gente até falou no início de pegar, quem for chegando, pegar um papel e uma caneta, esse é o momento que a gente vai fazer esse exercício de conexão. Então, quem ainda não pegou o papel e a caneta, pode fazer agora, rapidinho, que eu vou preparar aqui a música pra gente começar o exercício. Tá? Eu vou dar uns segundinhos aí para vocês. Então, peraí.
Ai, gente, adoro subindo coraçõezinhos. Então agora a gente vai fazer. E Cristine e Júlio, sejam bem-vindos. Gente, eu vou começar um exercício agora, então peguem papel e caneta. É o mesmo exercício que a gente fez na semana passada, mas hoje a gente vai acessar ele um pouquinho diferente. Ele é um dos exercícios que tem no meu curso e eu trago ele numa versão bem enxuta, porque aqui a gente tem um tempinho um pouco, quer dizer, bem menor, né? E na semana passada a gente teve um probleminha técnico e algumas pessoas não conseguiram fazer o exercício por completo, elas tiveram que sair da sala e muita gente me pediu para repetir esse exercício. Então, eu estou trazendo ele de novo. Quem fez já é uma oportunidade de se reconectar, que eu acho que ele pode ser feito sempre. E quem não fez ainda, seja muito bem-vindo, esteja aberto, porque o resultado dele é maravilhoso. Eu falo isso por mim, porque eu escrevo e eu uso muito ele a todo momento em que eu preciso de, de inspiração. E essa inspiração, ela vem de dentro. E quando ela vem de dentro, eu falo que ela traz muito mais do que só o que você está produzindo. Ela traz uma verdade, ela traz o lugar de onde você tira aquela forma de se expressar, ela toca as pessoas, porque é um lugar de muita verdade, né? É um lugar de muita transparência, quando você não pode mentir. E esse exercício ele ajuda a gente a se conectar com esse lugar. Então vamos lá. A ideia dele é, vamos colocar a mão no nosso coração, as duas mãos assim. E a gente vai sentindo o nosso coração batendo, se conectando com a batida do nosso coração. Pode fechar os olhos, continua com a mão no coração e sente. Sente o seu coração e o que ele está querendo dizer para você. Ele tem uma mensagem essa noite para você. E o seu objetivo é só escutar. Você vai ficar se conectando e você vai imaginar uma luz da cor que você quiser. E essa luz, ela vai ficando cada vez mais forte. Ela vai irradiando do seu coração, muito brilhante. E ela te faz sentir ainda mais o seu coração. E você vai percebendo que essa mensagem que o seu coração tem para te contar está cada vez mais perto de chegar para você. E você vai se conectando e vai sentindo essa luz cada vez mais forte e mais brilhante. E ela começa a descer pelos seus braços. Ela quer expandir por todo o seu corpo. E a mão que você escreve, se você for destro, a mão direita. Se você for canhoto, a mão esquerda. Você vai sentindo uma ligação, um elo entre o seu coração e o seu braço. E essa luz ela vai irradiando pelo seu braço e escorrendo e percorrendo o seu braço como um fio que liga o seu coração à caneta que você vai pegar. E esse sentimento que está aí, ele está prestes a sair. Ele quer sair daí. Ele quer sair para que você olhe para ele. E essa luz ela tem muito para te dizer, porque ela traz a essência do seu coração. E agora essa essência está ligada pela luz mais brilhante que você conseguir imaginar, da cor que você imaginou, da cor que você escolheu. Ela está conectada com a sua caneta, com a caneta que está na sua mão. E a ponta da caneta agora tem essa luz.
a luz que saiu do seu coração e que formou esse elo tão forte que está aí agora. Agora, sentindo isso e pronto para receber essa mensagem, vocês vão abrir os olhos e começar a escrever. Escrever sem pensar o que essa mensagem tem, o que o seu coração tem de mensagem para você. Então, podem começar a escrever. Sabe daquela semente que a gente entende que se plantamos já vem. Como pisar diferente na areia do mar, sentindo o solo que tem. Sabe aquela vontade de saber voar, se fecha os olhos, já voou. Como quem canta um dia aprendeu a falar, tua passagem cê já comprou. Pergunta pro tempo quanto tempo você tem. Pergunta pra vida do que vai, do que vem. Pergunta pra Deus se o mar te contém. E as asas pergunta se tu vai além. E o que a gente leva, nos leva também. É tanta leveza no ar que faz bem. Eu vou respirar, inspirando quem vem, querendo sonhar. E quem pergunta pro tempo quanto tempo você tem. Pergunta pra vida do que vai, do que vem. Pergunta pra Deus se o mar te contém. E as asas pergunta se tu vai além. E o que a gente leva, nos leva também. É tanta leveza no ar que faz bem. Eu vou respirar, inspirando quem vem, querendo sonhar. Quem pergunta também. Sabe aquela vontade de saber voar, se fecha os olhos, já voou. Como quem canta um dia aprendeu a falar, tua passagem cê já comprou. Pergunta pra quem já se foi, já morreu. Pergunta se alguém já te amou e se escondeu. Pergunta pro mar o que é suportar a lua tão longe sem poder tocar. E o que a gente leva, nos leva também. É tanta leveza no ar que faz bem. Eu vou respirar. Então, a gente pode ir finalizando agora. Depois podem continuar esse exercício e fazer ele quantas vezes vocês quiserem. Eu faço o tempo todo. Vou entregar o meu segredo, mas ele faz muito sentido para mim. Essa música que eu coloquei, ela também faz muito sentido para mim, porque é de uma pessoa que eu sou muito fã, que é o Marcelo Voltolini. Ele está em Nova York agora, não sei, na live, mas ele participou da primeira turma presencial e quanta coisa ele produziu depois de lá, e a gente troca muito, é um prazer muito grande. Se ele não estiver aqui, ele vira live depois. Vai ficar aqui meu beijo para ele, que eu pedi para ele usar essa música que fez muito sentido. O nome da música é Pergunta pro Tempo.
e eu tenho certeza que ela toca porque ela saiu de um lugar de muita, muita verdade. Então, quem não conhece, Marcelo Voltolini, depois eu escrevo aqui, ele é incrível. Então, gente, é isso, assim. Eu quero agora que vocês escrevam aqui qual foi o sentimento que ficou dessa noite para vocês, em uma palavra, se fosse para definir, o que vocês sentiram aqui hoje. Podem escrever nos comentários e eu vou amar saber o que cada um sentiu. Porque se a gente está aqui juntos, conectados, é porque o sentimento de um traz muito para o outro também, né? Não é por acaso que a gente está aqui. A Rafa falou, como eu escrevi isso? Pois é, como eu escrevi isso? É o que eu penso. E tem muita coisa aí dentro. Eu queria poder ficar fazendo aqui horas essa dinâmica. No curso a gente tem um tempo maior. Então, quem tiver interesse, a gente está com algumas vagas para esse curso presencial que acontece esse sábado. É de 9 às 6 e qualquer informação que vocês precisem, a gente está à disposição para dar. É só vocês entrarem no site da Poesia que Sorri, que é poesiaquesorri.com.br. E eu quero saber também quem gostou muito, coloca coraçãozinho. E quem gostou mais ou menos pode colocar o joinha, para a gente ter um termômetro até para trazer novos conteúdos para a próxima, enfim, novas coisas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Como eu disse, o site da poesia é www.poesiaquesorri.com.br. Ele ainda está em reformulação, então cada dia que vocês entrarem vai estar um pouquinho diferente. A gente está correndo com tudo para trazer o máximo de conteúdo e de informação para vocês. E o objetivo de tudo isso é trazer para vocês o sentir. O que a gente tem de mais profundo dentro da gente, né? E que faz a gente alcançar novos estágios dentro da gente mesmo, né? Quando a gente fala de se comparar, que a gente se compare com o que a gente foi ontem, que a gente consiga evoluir e que a gente consiga ser melhor de quem a gente era ontem. Se a gente for um pouquinho todos os dias melhor, a gente chega um momento em que a gente olha para trás e fala, puxa, quanta transformação, eu nem sei escrever, eu nem sei descrever quantas mudanças eu tive, mas eu sei que hoje eu sou uma pessoa completamente renovada em relação a quem eu era lá atrás. Enfim, quem gostou e quer vivenciar um pouco mais, já falei do meu curso, escreva sua história, ainda tem vaga e vai ser um prazer, que é um encontro de 9 às 6. A gente almoça, tem um monte de dinâmica incrível e vai ser um prazer ter vocês lá. É isso, a live vai ficar disponível no Facebook, então quem quiser compartilhar pode continuar compartilhando com os amigos, com as pessoas que vão ver sentido nisso e que pode ajudar, e que a gente continue com a Poesia que Sorri juntos, conectando sentimentos, sentindo e aprendendo juntos, que eu acho que é o mais importante. A gente dá as mãos e ir na nossa direção, todo mundo junto, do que torna a gente melhor. É isso, gente, estou muito feliz. Obrigada, bateu o tempo, eu falei meia hora, bateu 53 minutos, mas a maioria das pessoas ficaram, então estou muito feliz com vocês, com a presença de vocês. E a próxima live é no dia 13 de junho. A gente vai definir o tema, que é surpresa, eu estou preparando muitas coisas, mas quem puder pode anotar. Dia 13 às 20 horas, a gente vai anunciar, vai lembrar vocês muito ainda. E é isso. Um beijo. A minha palavra para hoje é sentir. Porque eu senti muito daqui. Muito, muito, muito. E é assim que eu termino. Beijo e até a próxima live.